E aí, meus jovens, tudo certo? Professor Flamiciano, de Geografia na área. Pô, eu tava aqui ouvindo o meu Queen, entendeu? Pô, Dia Internacional do Rock, tava aqui tranquilo. Parei o meu Queen pra quê? Pra gravar esse vídeo, né? Por quê? Porque o tio ama vocês. Então a vida tem que seguir, né? O jogo tem que rolar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas. Mas só um pouquinho mesmo. Esse vídeo aqui eu vou me esforçar, ele vai ficar curto. Eu vou me esforçar. Bom, pessoal, políticas públicas. Olha só. Uma política pública... Eu tô aqui com a tela aqui na Constituição Federal do Brasil. A gente já vai falar sobre ela. Mas vamos chegar lá. Uma política pública é uma ação ou um programa criado pelo Estado. E aí pode ser em diversos níveis. Pode ser pelo Estado brasileiro, pode ser pelo governo do Brasil, ou pode ser pelo Estado, pela organização política de cada unidade federativa. Quer dizer, pode ser uma ação, um programa só de Santa Catarina, ou pode ser uma ação, um programa só de um município que cria ali, né, Biguaçu, cria um programa, Palhoça cria outra ação ali para combater tal problema. Então é isso, uma política pública é uma ação ou um programa criado pelos diversos níveis de governo para resolver um problema público. Então você tem ali uma questão que precisa ser resolvida para a população toda, para uma parcela da população. Você tem ali algum problema para resolver, você cria uma política pública para resolver esse problema. Seja para resolver um problema público, seja para garantir ou colocar direitos em prática, certo? Então todos nós, cidadãos brasileiros, nós temos direitos, temos deveres, mas também temos direitos, né? E por isso que eu abri aqui para vocês a Constituição Federal do Brasil, né? Se você colocar... Eu botei direitos básicos da Constituição de 1988 aqui, que a nossa última Constituição foi feita em 1988, né? A Constituição Cidadã. Se você colocar no Google só Constituição de 1988, é bom colocar isso daqui porque tem várias, tem as mais antigas, você vai encontrar a Constituição do Brasil. Né? Aí você tem aqui todos os esqueminhas dessa lei, que é a principal lei do Brasil. Ela é bem grande, ela fala sobre diversas coisas, certo? Eu só coloquei ela aqui porque, como eu estou falando que políticas públicas também são criadas para garantir e pôr direitos em prática, é bom a gente saber quais são nossos direitos, né? Aqui tem os princípios fundamentais da Constituição, a gente vai pular um pouquinho, porque olha só, garantias e direitos fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Olha que bacaninha. Tem uma penca de garantia e direito individual e coletivo. Dá uma olhada, olha só até onde vai, olha só até onde vai, olha só até onde vai, olha só, ei, acaba aqui, ó. Puta, então tem bastante direito aí, galera. É bom vocês darem uma olhada nesses direitos aí, porque são seus direitos, entende? E aí, como a gente vai ver, a maior parte deles não é assim devidamente cumprido no nosso país, infelizmente, né? E era isso que eu queria mostrar para vocês. Então olha só, por exemplo, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pô, será que isso é colocado em prática mesmo? Será que todo mundo é 100% livre para fazer as suas atividades intelectuais, artísticas e científicas? Será que não tem gente que sofre consequências de diversos tipos por tentar se expressar ou tentar colocar suas atividades em prática? Ou, olha essa daqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Será que isso se aplica na prática mesmo? Homens e mulheres são iguais em direitos no Brasil hoje? É outra coisa que a gente pode discutir. Ninguém será submetido à tortura. Oh, quantas coisas aí a gente escuta falar, quantas notícias a gente escuta sobre diversos tipos de tortura que várias pessoas passaram e passam, né? Então é complicado. Vamos lá. Pô, tem mais um monte, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então você pode ter a religião que você quiser e você é livre para exercitar o seu culto religioso. Isso é o que diz a lei, né? Mas a gente sabe quanto preconceito muitas religiões sofrem no Brasil. Pô, e tem mais um monte, ó. Como eu quero que o vídeo seja curto, eu não vou ver tudo isso. Eu vou dar só mais uma rodada aqui, porque olha que bacaninha, os direitos sociais. Os direitos sociais são nossos direitos. Olha só, são direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, que é a aposentadoria, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então vocês acham realmente que todo brasileiro
tem esse direito garantido, todo brasileiro tem educação de qualidade, saúde de qualidade, tem alimentação de qualidade, todo brasileiro tem trabalho, todo brasileiro tem onde morar, todo brasileiro tem condições de transportar, todo brasileiro tem acesso a lazer, tem segurança, todo brasileiro consegue se aposentar, toda brasileira grávida tem proteção, todas as crianças, todo mundo que está na fase da infância tem essa proteção também dita aqui, todos os desamparados no Brasil têm acesso à assistência. Será mesmo, velho? Será mesmo? Mas tá ali, ó, é um direito. Então, pra gente conseguir colocar esses direitos em prática, o que a gente pode fazer? Criar políticas públicas. Que política eu posso criar? Que ação, que programa eu posso criar para garantir uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, para garantir alimentação para todos, trabalho para todos, moradia para todos, transporte para todos, lazer para todos e por aí vai. Isso é uma política pública, então, uma ação ou um programa criado pelos diversos níveis de governo para resolver um problema público de todo mundo ou de parte da população e para garantir os direitos que todo cidadão tem ou deveria ter, né? Garantir e pôr em prática esses direitos. Em outras palavras, as políticas públicas visam o bem-estar da população, certo? Só que isso não é uma coisa simples. Isso não é uma coisa simples. Por quê? Porque primeiro, para você criar uma política pública envolve muitas pessoas, né? Muita gente vai estar envolvida. Diversos profissionais vão estar envolvidos para você criar uma política pública. Então você vai criar uma política pública, por exemplo, de alimentação. É complicado, né? Como é que a gente vai resolver a questão da fome? Vamos criar uma política para, ninguém mais passa fome no Brasil. Puta, imagina o tanto de dinheiro que você não ia precisar para fazer um negócio desse, tanto de pessoas envolvidas. Você ia ter que fiscalizar. Quer dizer, será que todo esse dinheiro que a gente está gastando está indo para o lugar certo? Está virando alimento mesmo? Todo mundo está tendo acesso? Será que não tem gente desviando? Será que não tem gente que precisa e não está conseguindo? Será que tem gente que não precisa e está pegando mesmo assim? Complicado. A gente tem que ver se esse programa está dando certo. Se não está dando certo, a gente tem que ver como melhorar essa política pública para o funcionamento dela ficar mais efetivo. Então é uma questão complicada, mas que tem que ser feita. Ok? Tem que ser feita. Tudo bem. Os três poderes estão envolvidos, ok? Então o poder legislativo, o executivo e o judiciário estão envolvidos aí, porque as políticas públicas elas têm que ser planejadas, criadas e postas em prática. Ok? O legislativo, que é a galera das leis lá, os senadores, os deputados, eles podem propor políticas públicas e eles podem também propor leis, né, que regulam as políticas públicas. O poder executivo, que é o governo, né, representado principalmente pela figura do presidente, também pode propor, mas ele vai também planejar essas políticas públicas e aplicá-las. E o poder judiciário, na verdade, vai atuar mais no controle dessas políticas, né, vai ver se elas são adequadas e tal. Mas vamos para a parte que interessa. Alguns exemplos. Vamos lá. A gente tem 4 tipos de políticas públicas, ok? 4 tipos. Assim, 4 tipos é um jeito de classificar. Um dos lugares que eu encontrei tinha 4. Teve outro lugar que tinha 5. Eu escolhi esse com 4 tipos mesmo para ficar mais simples. Vamos lá. Políticas públicas distributivas. Elas distribuem serviços e bens. Eu vou dar um exemplo simples, que não é esse daqui da figura ainda. Um exemplo assim. Deu uma enchente muito forte lá no Rio Itajaí, por exemplo, em Santa Catarina. E aí, a galera lá está precisando de dinheiro para reconstruir. Aí o governo vai lá e cria uma política pública para direcionar recursos para essa galera que foi atingida pela enchente, ok? Isso é uma política pública distributiva, está distribuindo um bem para aquela população que está precisando reconstruir suas casas, ok? Só para eles, é um bem. Então, veja, uma política pública direcionada para quem foi atingido pelas enchentes. Outro exemplo muito conhecido, que inclusive causa muita polêmica, são as cotas. As cotas, na verdade, nada mais são do que você reservar vagas na faculdade para uma galera específica. Para quem? Ora, principalmente para a população mais pobre, né? Alunos de escola pública, alunos com menos de um salário mínimo e meio de renda familiar, certo? E alunos que são pretos, pardos ou indígenas. Você reserva vagas. Então, olha só, da quantidade total de vagas na universidade, no mínimo 50%, metade, tem que ser reservado para alunos de escola pública. Quem estudou em escola particular vai poder pegar esse daqui. Claro, se você é de escola pública e você não está a fim de participar, você pode disputar essas vagas aqui, tranquilo, não é obrigatório. Mas quem quiser tem esse direito, tem direito a essas vagas reservadas aqui. Claro, vai disputar com todos os outros alunos de escola pública. Aí depois aqui, você ainda tem o aluno de escola pública, que a família ganha menos de um salário e meio, e o aluno de escola pública que a família ganha mais de um salário e meio, ok? Aí já divide de novo, 50% para cada um.
E aí dentro dessa divisão ainda tem outra. Os alunos que são de escola pública têm menos de 1,5 salário e são pretos, pardos ou indígenas, e os que não são, ok? E aí você tem essa política pública. Qual é a moral? A moral é a seguinte, é a ideia de que a disputa pelas vagas na universidade é injusta, né? O cara que ele estuda em escola particular, uma escola com mais estrutura e tal, ele tem condições melhores para poder estudar e conseguir ir bem no vestibular, né? Enquanto o aluno que estuda numa escola pública normalmente vai ter uma estrutura pior, generalizando, e vai ter menos condições. Não é questão de que um é mais capaz do que o outro. A questão é que um tem mais condições, tem um ambiente mais favorável do que o outro. Tem gente que é contra, tem gente que acha que tinha que ser igual para todo mundo, e tem gente que é a favor. Aí, claro, é uma opinião minha, eu sou totalmente a favor de cotas. Tanto para aluno de escola pública, quanto para aluno com renda baixa, quanto para aluno preto, pardo ou indígena. Eu acho que tem que ter. Eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, falando por que eu sou a favor de cotas, mas eu acho que isso daqui é uma questão de se fazer justiça no Brasil, que é um país muito injusto, né? Basta que você vá numa escola de rico e depois você vai numa escola de pobre, compara as duas e você vai ver como é injusto vocês colocarem quem vem da escola de pobre e quem vem da escola de rico com as mesmas condições, né? Você colocar os dois para disputar a mesma prova do mesmo jeito não é justo, pelo menos do meu ponto de vista não é. Isso é uma política distributiva, certo? Aí vamos ver outra. Uma política redistributiva. Tem uma que distribui os recursos e tem uma que redistribui, quer dizer, pega do total de recursos e distribui para uma população específica. Eu coloquei a aposentadoria como exemplo. Pô, a aposentadoria, o cara trabalhou a vida inteira, no final da vida ali ele quer dar uma descansada, ele tem direito à aposentadoria, certo? Tem vários tipos de auxílio, né? O cara fica doente, ele ganha um auxílio, a mulher fica grávida, ganha um auxílio maternidade, o cara sofre um acidente, o cara perde, tem algum problema e fica por invalidez, né? Não consegue mais trabalhar, ó. O cara tem esse direito, certo? Essa é uma redistributiva, por quê? Porque ela tira do bolo geral ali da população e distribui para uma camada específica. Aí você fica, mas isso é injusto, pega o dinheiro de todos e distribui para só uma parte da população. Não, cara, não é injusto. Pô, pensa bem, no caso da aposentadoria, por exemplo, o cara trabalhou a vida inteira, ele já contribuiu muito para o país, ele merece aposentadoria. Outro exemplo é o financiamento escolar. Você aí que está escutando meu vídeo, você é aluno, estuda numa escola pública, uma escola municipal, uma escola estadual, pô, cara, todo o dinheiro tudo que é gasto para você estudar, né, o salário dos seus professores, o dinheiro que é comprado do seu livro, as suas carteiras, o dinheiro que paga a energia elétrica da sua escola, tudo isso daí, ó, é uma política pública redistributiva, tá? Saindo do dinheiro de todo mundo indo para você. Então, todo mundo no Brasil que trabalha, que paga imposto, tá querendo ou não pagando a sua educação. E você acha isso injusto? Não é injusto, né? O jovem tem direito a estudar e o dinheiro tem que vir de algum lugar. E aí tem a política pública que diz que esse dinheiro vem ali do bolo do total, certo? Porque a educação tem que ser financiada. Pra gente ter uma educação de qualidade, tem que investir, ok? Então a aposentadoria é um exemplo de política pública redistributiva e o financiamento da educação também, ok? Então vamos lá, próxima. Vamos ver. Aqui, vamos lá. Política pública regulatória. Uma política pública regulatória é uma política pública que define regras e padrões, ok? Que todo mundo deve seguir em determinadas áreas. Ou seja, leis. Leis. Uma das leis que eu coloquei aqui para vocês conhecerem é a que a gente chama de LDB, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a Lei 9.394, que foi criada em 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, é a lei básica da educação do país, entende? É uma lei só para educação, com todas as questões importantes para a educação. Então, olha só, velho, eu botei aqui, ó, tá aqui, pesquisei no Google, só colocar LDB, vai estar lá a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, olha aí, ó, da educação, a educação abrange os processos formativos, desenvolvimento da vida familiar, convivência humana, trabalho, não sei o quê. Princípios e fins da educação, aqui tem todos os objetivos que a educação no país tem que ter. Pô, muito da hora. Você que é aluno hoje do Brasil, você que estuda no fundamental, estuda no ensino médio, é legal você dar uma olhada na LDB, porque, querendo ou não, são os seus direitos que estão aqui, ó. Você tem direito à igualdade de condições para acesso e permanência na escola, ou seja, todo mundo tem direito a estar na escola. Você tem liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar cultura, pensamento, a arte e o saber.
Olha que lei linda. Se isso é posto em prática, é outra questão. Mas é um direito seu, cara. Todos os seus direitos, ó. Valorização do profissional de educação, que sou eu, professor. Será que a gente é valorizado mesmo? É outra questão. Mas tá aí. Isso daqui é uma política pública regulatória, ok? Que diz regras e padrões que devem ser seguidos. Se eles realmente são seguidos é outra história. Mas tá lá na lei, ok? Tudo bem. Outro exemplo de lei regulatória são as leis de trânsito. Pô, pensa bem, é política pública, professor? É política pública, ok? Porque tá regulando como que tem que funcionar o trânsito no Brasil todo. Imagina se não tivesse lei de trânsito, velho. Imagina se todo mundo pudesse dirigir bêbado. Imagina a quantidade de acidente monstruosa que não ia ter. Imagina se não tivesse faixa de pedestre. Imagina se pudesse ultrapassar em qualquer lugar. Imagina se não tivesse limite de velocidade em lugar nenhum. Ia ser uma loucura, né, velho? Cinto de segurança não fosse obrigatório. Imagina quanta gente jamais ia morrer. Então, é uma política regulatória muito importante, certo? O último tipo é a política constitutiva, certo? Política constitutiva. Por que eu abri isso daqui? Olha, aí é uma boa pergunta. Não sei o que é isso. Vamos para a próxima, a vida segue. A política constitutiva é a seguinte. É um negócio um pouquinho mais complicadinho assim de entender, mas eu vou tentar dar uma simplificada. Política constitutiva é uma política que delega responsabilidade. Diz qual é a responsabilidade de cada um em cada área. Então eu vou dar um exemplo muito fácil. Os níveis de ensino, ok? Tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, só vou deixar aqui porque é o próximo tópico. Mas a política constitutiva, por exemplo, no Brasil, hoje, o ensino médio é ofertado pelo Estado. Pelos estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, são escolas estaduais. Enquanto o ensino fundamental, normalmente, são escolas municipais, certo? E isso tem uma lei que define. É uma política pública constitutiva. Está dizendo, ó, o ensino médio é responsabilidade dos estados, das unidades federativas. Mas o ensino fundamental é responsabilidade dos municípios. Isso daí, então, é um exemplo de política pública constitutiva. Aí eu abri aqui exemplos de políticas públicas que todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. É uma política pública que visa o quê? Que as pessoas tenham mais facilidade de acesso à casa própria. Essa é a ideia dessa política pública, ok? Outro exemplo, Bolsa Família, que visa o quê? Diminuir a desigualdade, né? A família que está lá, às vezes, podia estar passando fome, ganha uma graninha bem básica ali para conseguir sobreviver e tentar batalhar por algo melhor, ó. Bolsa Família, por exemplo, é um programa de transferência direta de renda, direcionado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza em todo o país. Então, imagina, às vezes a pessoa podia estar lá passando fome, literalmente morrendo de fome, e aí tem o Bolsa Família para ajudar. 13,9 milhões de famílias são atendidas. Agora, um que todo mundo deve ter ouvido falar, ó, o auxílio emergencial, né? Agora, em tempos de pandemia, de Covid-19, tem uma galera aí mais necessitada que está ganhando ali os R$600 por mês para dar uma ajuda, né? A galera desempregada, desemprego cresceu bastante. Isso é uma política pública, ok? É uma política pública aí que está sendo desenvolvida atualmente. Agora, qual é a nossa importância nesse processo? Pô, você faz parte das políticas públicas, cara. Por quê? Primeiro, porque a política pública, ela é sobre os seus direitos, certo? Sobre a garantia dos seus direitos. Lembra os direitos lá que eu estava vendo? Um monte que a gente tem na Constituição? Então, política pública, ela tá lá para garantir o seu direito à educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança e por aí vai. Então você tem que ficar de olho, para ver se o seu direito está sendo garantido mesmo. Será que seu direito está sendo garantido? Segundo, você tem que ficar de olho nas políticas públicas, porque elas são feitas com o seu dinheiro. Pô, com o dinheiro de todo mundo, com o dinheiro dos seus impostos. Então, além dela garantir os seus direitos, ela também é feita com a sua contribuição para o país. Então você tem que ver, será que o meu dinheiro está sendo bem aplicado? Só que, claro, você não pode simplesmente sair falando mal do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, sem pesquisar. Você tem que se inteirar e ver, pô, realmente, esse negócio, como que é? Será que tem gente que precisa mesmo? Será que tem gente... Como que ia estar a vida dessas pessoas se não tivesse essa política pública? Entende? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas também, para saber, para ter empatia, né, velho? Não é só pensar no nosso, tem que pensar no de todos. Política é pública, ela não é só sua, ela é pública. Você tem que pensar nisso. É o seu dinheiro que está sendo gasto ali. Quer dizer, o seu dinheiro, a sua contribuição, o seu imposto, e também é o seu direito que está em questão ali. Então você tem que ver bem quem você vai votar, porque são os caras que estão lá fazendo as políticas públicas do país. Então você tem que ver bem quem que você vai colocar no poder para fazer essas políticas públicas, para ver se esse cara, essa mina que você está colocando lá, vai garantir os seus direitos, vai pensar bem no bem-estar de todos. Você tem que fazer pressão, olhar assim, não, ó, esse meu direito aqui não está sendo cumprido, a minha educação não é de qualidade, ó, não tem acesso
saúde, as filas são gigantes, demora muito. Você tem que fazer pressão nos políticos que você elegeu, cara. Ó, melhora essas políticas públicas aí, porque o meu direito não está sendo garantido. E, por último, você tem que fiscalizar, né, velho? Você tem que ficar de olho. Essa política pública tá funcionando? Tá dando certo? Por exemplo, o auxílio emergencial tá funcionando? É o meu dinheiro que estão gastando lá, velho. Tá dando certo? Tá indo para quem realmente precisa? Se tá indo para quem realmente precisa, ótimo. Agora, e se não tá? Dá uma pesquisada aí, você vai ver. Teve gente que pegou o auxílio emergencial sem precisar, velho. Teve gente que passou a perna, certo? Agora, toma muito cuidado. Quando você vê que uma política pública tá tendo problemas, por exemplo, esse que eu falei do auxílio emergencial, que tem gente que não precisa e tá pegando, não é pra você falar assim, olha aí, ó, pô, estão gastando nosso dinheiro e tá dando tudo errado, tem que cortar essa política pública aí. Não, cara, você tem que ver, pô, não tá dando certo 100%, tá tendo problema, então você tem que fiscalizar e fazer pressão pra aprimorar a política pública, melhorar ela, para ela não ter mais problema, mas mesmo assim continuar ajudando quem precisa, porque não é justo você querer cancelar uma política pública por causa de uma minoria que está passando a perna e prejudicar uma maioria que realmente precisa dessa política pública, entendeu? Então tem que tomar cuidado para não cair nesse golpe. Às vezes você pensa assim, pô, olha ali, tem 1, 2, 3 passando a perna, então tem que cancelar. Não. Pera aí, tem que dar um jeito de ninguém mais passar a perna, tem que melhorar essa política pública para continuar atendendo quem precisa, certo? Então era isso. Foi um vídeo assim, eu não tive muito tempo para preparar, eu queria ter feito mais caprichadinho. Mas a vida de professor em tempos de pandemia tá uma correria muito grande, então a gente faz o melhor aí nas condições que a gente tem. Certo, galera? Qualquer dúvida, estamos aí. E é isso, cara, é isso, ó. Tá aí os direitos de vocês, os nossos impostos sendo aplicados e a gente precisa ficar de olho nessas coisas. Certo? Um abraço, meus jovens.